Olá! O que define o sucesso ou o fracasso dos maiores projetos do mundo? Muitas vezes resume-se a um tema: a engenharia de custos. Hoje vamos descobrir a ciência quase oculta por trás de dar um preço a algo verdadeiramente monumental. E mais importante, porque é que é tão, mas tão difícil acertar? Então, vamos lá, diretos ao ponto. Como é que se põe um preço num projeto de $1.000.000? A gente pensa assim numa obra gigante, sabe? Uma barragem, uma linha de metro, uma plataforma de petróleo. De onde é que vem o número final? Parece simples, não é? Mas olha, a resposta é tudo menos simples. E pronto, aqui está a primeira grande ideia que temos de desmistificar. Se alguém pensa que fazer um orçamento é só pegar numa lista de materiais, somar a mão de obra e já está redondamente enganado. Essa é a parte mais perigosa. Fazer contas de somar, nesta escala, é basicamente a receita para o desastre. O segredo, na verdade, está todo num documento chamado Composição de Preço Unitário, ou o CPU. Mas atenção, isto não é uma simples lista de preços, é muito mais do que isso. Pensemos nisto como o ADN do projeto, tanto financeiro como técnico. Cada detalhe, cada pressuposto, cada risco, está tudo codificado ali. É neste documento que a verdadeira batalha do orçamento acontece. A forma de olhar para este documento mudou, e mudou radicalmente. Vamos ver a diferença entre o método antigo, que, convenhamos, era quase um convite ao desastre, e a abordagem moderna, que é muito, mas muito mais inteligente e segura. E a diferença de mentalidade é gritante. De um lado, temos a abordagem tradicional, que é basicamente uma conta de somar. O resultado? Um número estático, uma etiqueta de preço. Mas do outro lado, a abordagem moderna trata a CPU como uma investigação forense, a sério. O foco já não é o preço, é o risco. E o resultado final não é um número, é uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta viva que protege o projeto de ponta a ponta. Ok, mas onde é que a abordagem antiga falha, exatamente? Vamos mergulhar nisto e dissecar os tais custos ocultos, aqueles que os orçamentos tradicionais pura e simplesmente ignoram. E, claro, muitas vezes com consequências, catastróficas. E aqui está o ponto-chave. O maior problema, a principal causa das derrapagens nos orçamentos, não é a matemática mal feita, não. É o que a fonte chama de fenda de escopo. É basicamente o abismo, o perigoso abismo entre o sonho do arquiteto, desenhado no conforto do escritório, e a realidade do construtor, lá no terreno, com lama, com imprevistos, com a vida real. Vamos a um exemplo prático para isto ficar bem claro. Um orçamento antigo diria algo super vago como escavação em solo. E pronto, já uma CPU moderna, bem auditada, é muito mais esperta. Ela vai estar ligada, por contrato, a um relatório geotécnico e vai definir limites muito claros, como, por exemplo, a resistência do solo. O que é que acontece? Se o terreno na realidade for mais duro, a CPU deixa de ser uma estimativa e vira uma prova irrefutável para renegociar o contrato. Transforma-se um achismo arriscado numa fronteira contratual bem definida. Agora, outro custo oculto gigante: o tal empilhamento de atividades. Basicamente, é a perda de produtividade porque está tudo a acontecer ao mesmo tempo, no mesmo sítio. Em projetos destes, é o que mais há: várias equipas a trabalhar num espaço apertado. Isto, claro, cria interferências, confusão e destrói a eficiência de uma forma que, acreditem, a maioria dos orçamentos nem sonha em considerar. Este gráfico mostra isto na perfeição. Vejam só, a mesmíssima tarefa de soldadura, feita pelo mesmo profissional. Numa oficina controlada, a produtividade é de 100%. Lógico. Agora, peguem nesse mesmo profissional e coloquem-no no meio de uma obra congestionada, a 30 metros de altura. A produtividade cai a pique para 40%. É um custo brutal que está ali, escondido à vista de todos. E agora, o fator humano. Porque as pessoas não são máquinas. Para acelerar um projeto, o que é que se faz? Aumentam-se as horas de trabalho. 10 horas por dia, 6 dias por semana, é um cenário comum. Parece uma boa ideia para ganhar tempo, não parece? Certo? Pois, mas não é bem assim. O que a fonte nos mostra é que depois de umas 8 semanas neste ritmo, a produtividade não só não aumenta, como colapsa. A fadiga acumulada é tramada e pode levar a uma queda de até 30% na eficiência. Pensem nisto. Paga-se por mais horas para, no fim, se ter menos trabalho feito. É um contrassenso total e é mais um custo oculto que uma CPU inteligente tem de prever. E atenção, o risco não está só no estaleiro da obra. No megaprojeto, a cadeia de abastecimento é global, certo? Então a CPU tem que pensar em coisas como o risco cambial. Imaginem, se o preço do aço está ligado ao dólar e o dólar dispara, o orçamento explode.
tem que definir os termos de logística, os chamados Incoterms. E talvez o mais surpreendente, os custos da última milha. Às vezes transportar uma peça gigante para um local remoto pode custar mais do que a própria peça. Incrível, não é? Vamos agora virar a página para uma função da CPU que talvez seja surpreendente para muitos. A sua importância como um escudo legal. É isso mesmo. Uma CPU bem feita não é só sobre números, é sobre construir uma defesa contratual sólida, à prova de bala mesmo. As leis de contratação mais modernas, como a nova lei de licitações no Brasil, por exemplo, agora exigem uma coisa chamada matriz de alocação de riscos. Basicamente, o contrato tem que dizer, preto no branco, quem assume cada risco. E adivinhem qual é a ferramenta que faz isso? Exatamente, a CPU detalhada. É ela que traduz essa matriz de riscos para a linguagem do dinheiro. Mostra exatamente como cada risco foi calculado no preço e, mais importante, de quem é a responsabilidade. E olhem para este exemplo, que é bem forte, vindo de um órgão de fiscalização. Há uma prática muito comum e muito perigosa, que é meter os custos fixos da administração da obra, salários dos engenheiros, por exemplo, dentro de uma percentagem geral, o chamado BDI. Qual é o problema? É simples. Se a obra atrasa por culpa do cliente, essa percentagem, que é variável, não é paga. Só que os salários continuam a ter de ser pagos todos os meses. Uma CPU bem feita isola estes custos fixos. É uma proteção essencial para o construtor. Então, como é que isto se usa na prática, numa disputa legal? Bem, é um processo lógico em 4 passos. Primeiro, a CPU define a linha de base, ou seja, a produtividade que estava planeada e que foi paga. Depois, acontece a disrupção, o problema. Terceiro passo, mede-se a produtividade real no terreno. E por fim, o cálculo do impacto. A diferença entre o planeado e o real já não é uma opinião, é um facto matemático. E a CPU dá os números exatos para calcular o prejuízo. É o que transforma um "eu acho que" numa prova quantificável e refutável. Ok, já vimos a complexidade e a importância gigante da CPU. A pergunta agora é, para onde é que isto tudo está a evoluir? E a resposta é muito clara. Estamos a deixar para trás a era das folhas de cálculo estáticas para entrar de cabeça na era das simulações dinâmicas. Esta linha do tempo resume bem a história. Antigamente, era tudo feito à mão, com papel e calculadora, depois vieram as folhas de cálculo. Hoje em dia, o que há de mais avançado é a integração BIM 5D. Isto significa que o modelo 3D do projeto está ligado em tempo real ao orçamento. E o futuro? Bom, o futuro aponta para inteligência artificial e modelação estocástica, ou seja, modelação de probabilidades. Vamos espreitar estas novas ferramentas. Com o BIM 5D é aquilo. Muda-se o design no modelo 3D, o orçamento atualiza-se na hora. Depois temos a CPU verde, que é fascinante. Adiciona a dimensão da sustentabilidade, calculando o custo em CO2 de cada decisão. Mas a grande mudança de paradigma é a simulação de Monte Carlo. Em vez de nos dar um único número para o orçamento, que, vamos ser honestos, está quase sempre errado, esta simulação corre milhares de cenários diferentes. E o resultado não é um número, é uma curva de probabilidade. A pergunta deixa de ser qual é o custo e passa a ser qual é a probabilidade de cumprirmos este orçamento. É uma verdadeira revolução na gestão do risco. E tudo isto nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que ouvirmos falar de um novo mega projeto, de uma nova grande infraestrutura, talvez valha a pena fazer a pergunta: aquele orçamento que estão a apresentar está construído sobre uma base sólida de dados e análise de risco ou é só otimismo e pensamento positivo? A diferença, como vimos ao longo desta análise, é literalmente a diferença entre o sucesso e um desastre financeiro de proporções, monumentais. Obrigado por nos acompanhar.